Fala galera, muito bom dia, sou de volta com vocês, Adilson do canal do Profil, seu canal sobre criptomoedas, o seu canal sobre stock market, isso aqui no YouTube. Galera, o papo hoje é sobre Oi, Oi BR3. Ontem à noite, né, eu tava aqui olhando as notícias e tal, e apareceu essa notícia aqui, ok? Que o fundo canadense compra 50% da Fibra Brasil, unidade de rede óptica da Telefônica, por 1,8 bilhões. É isso aí. Galera, se você está comprado em Oi, se você gosta de Oi, se você curte Oi, se você tem Oi na carteira, esse é o seu vídeo. É o seu vídeo de hoje, quarta-feira, 4 de março. Não deixe de assistir, ok? Não, hoje é 3 de março, não deixe de assistir o vídeo sobre a Oi BR3, a nossa queridinha Oi. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de dar o seu ok no vídeo, para fazer o canal subir e o vídeo ser reconhecido pelo YouTube, pelo algoritmo do YouTube, como um vídeo relevante e possa atingir a mais pessoas que estejam à procura de informações sobre a nossa querida Oi BR3. É isso aí, galera. Vamos lá, então, sem mais delongas, conversar, né, sobre essa notícia impactante da semana a respeito da Oi BR3, tá? Só para poder deixar claro aqui com vocês, galera, tá? Deixa eu abrir aqui o invest.com, tá? Você que está chegando no canal agora, você que não conhece a sistemática do canal, eu vou deixar esses 3 links aqui em cima na descrição do vídeo para que você possa, com calma, ler todo esse conteúdo. Eu não vou ler tudo com vocês, você possa ler esse conteúdo aqui no conforto do seu lar, no conforto da sua poltrona, para que você possa tomar as suas decisões a respeito, tá, da Oi BR3, caso você esteja comprado na Oi BR3 ou não, né? Depende se você está interessado ou não em Oi BR3, tá? Então, o Ibovespa agora batendo seus 111 mil pontos, né? Uma pequena queda de 0,38%. A gente sabe que a Bolsa, esses últimos dias, tá, vem apresentando uma queda relativamente grande, tá? Caiu lá dos seus 120, 124 mil pontos, chegou a 124 mil, até 125, acho, né? Chegou a bater agora 110, 111, tá, né? Tá meio fraco, ok? E nós temos aqui as ações mais negociadas, digamos aqui, né? As menos negociadas, as mais perdedoras, tá? Enfim, tá aqui, né? E a nossa Oizinha, nesse exato instante, deixa eu botar aqui, Oi BR3, a nossa Oizinha está batendo a casa do R$ 1,80 com um aumento de 0,56%. Interessante isso, né? Depois de uma notícia dessa, a Oizinha está com aumento, isso é muito positivo, isso é muito legal, tá? Isso é muito interessante mesmo, tá? Isso é muito interessante. Vamos lá então, pessoal. Fundo canadense compra Fibra Brasil por 1,8 bi. O pagamento será feito em 2 parcelas. Vivo também receberá em dinheiro pela venda de 25% das ações da Fibra Brasil para a Telefônica Infra, braço do grupo espanhol dedicado à infraestrutura física. Os caras são dedicados à infraestrutura. Os caras são, né, fera nessa parada de infraestrutura. Transação precisa ainda passar por análise da Anatel e do bendito CAD. Tá bom, galera? E eu vou dar minha opinião particular sobre esse assunto aqui, tá? Eu acredito que isso não vai influenciar muito, porque o mercado, gente, o mercado de fibra é muito grande. É muito grande. É o Brasil inteiro, gente. É o Brasil inteiro, entendeu? E a Oi, tá? Para ela dar conta disso aqui tudo ia ser meio complicado. Eu acho que tem pão para todo mundo aí, entendeu? Tem comida para todo mundo. Eu acho que a entrada da Vivo vai até ajudar, né? Vai estimular a concorrência, entendeu? O Brasil é um país enorme, um país de dimensões continentais. Então, opinião minha, tá? Eu acho que não vai influenciar muito. A Telefônica Brasil assinou hoje, dia 2, isso foi ontem, né?
a venda da Fibra Brasil, sua empresa de infraestrutura de acesso em fibra ótica. Pelo acordo, o fundo canadense Caisse de Depot, né, pagará 1,8 bilhão de reais em 2 parcelas. Em troca, receberá 50% das ações com direito a voto da nova empresa. Os outros 25% do capital social foram vendidos à Telefônica Infra, braço da infraestrutura física do grupo espanhol Telefônica, né, um dos maiores grupos de telefônica do mundo, telefonia do mundo. Aí aqui conta um pouco da história, tá? Vou deixar para vocês lerem, vou pontuar aqui os parágrafos que eu julgo mais interessantes. O plano de negócio da Fibra visa atingir cerca de 5,5 milhões de lares em 4 anos, com foco em cidades médias fora do estado de São Paulo. Além disso, 1,6 milhão de casas passadas em FTTH hoje administradas pela Vivo serão transferidos para a Joint Venture, ok? Então, as casas hoje que já detêm essa fibra aqui, tá? São 1,6 milhão de casas, já tem, né? Essa Fiber to the Home, FTTH, né? Fibra para o lar, para a casa, hoje administradas pela Vivo, serão transferidas para a Joint Venture, tá bom? Então, é uma notícia para a gente olhar com carinho, analisar, não se precipitar, não tomar decisões precipitadas, porque isso foi ontem e muitas águas ainda vão rolar e eu acredito que tem espaço para todo mundo. A transação precisará do crivo da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel e do CAD, parará. Vamos ver aqui, essa notícia ela foi dada pelo Telesíntese, ok? É um jornal especialista aqui em telecomunicações, é um portal de telecomunicações de internet, tá bom? O UOL também noticiou esse assunto, ok? Telefônica faz acordo com a canadense CDPQ para a rede de fibra no Brasil. A Telefônica anunciou nesta terça-feira acordo com a gestora canadense de fundos de pensão que investirá até 1,8 bilhão de reais na joint venture da empresa para formar uma rede de fibra de atacado no Brasil. Isso resulta em uma valoração implícita dos ativos brownfield contribuídos pela Vivo de 16,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 2020. Legal isso, tá? Há meses, o grupo espanhol tem avaliado forma de acelerar a expansão da infraestrutura de fibra no país, em meio a um boom da demanda por banda incentivado pela medida de isolamento social. Em outubro, o executivo da companhia afirmou que poderia expandir a rede por meio de fusões e aquisições. Realmente, pessoal, todo mundo em casa, né? Em home office, a grande maioria em home office, em casa, trancado, ok? A Oi, né? Ela está fazendo o papel dela, ela está saindo do plano de recuperação judicial, se Deus quiser, esse ano ainda vai sair desse plano, tá? Está instalando fibra, está cumprindo as metas estabelecidas no plano de recuperação judicial, ok? Tem um vídeo, vou deixar o vídeo aí em cima para vocês, aí, o cardzinho do vídeo, né? Sobre o plano de recuperação judicial. Você que não assistiu ainda, que não teve a oportunidade de assistir, vai rolar um videozinho aí, né? Então, só que a demanda está muito forte, todo mundo quer internet rápida em casa, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa, né? Hoje é tudo pela internet, pagar conta pela internet, comprar, ontem mesmo fiz uma compra, comprar pela internet, conversar com as pessoas pela internet, falar com o seu banco, tudo pela internet, né? E a gente precisa de uma internet rápida, internet de fibra, né? Só que a demanda é muito forte, ok? O país estava necessitado disso, né? Tanto que a Vivo, como ela colocou aqui, né? O boom de demanda por banda é incentivado pelas medidas de isolamento social. Então, ela não tinha condição de suprir essa demanda sozinha. O que ela procurou? Procurou uma parceria, procurou uma fusão, procurou uma joint venture e veio esse pessoal do Canadá para se juntar a ela, tá? Aí coloca aqui, o Brasil é do tamanho de um continente. Nossos investimentos não vão atingir tudo, disse na semana passada a Reuters,
o diretor de operações da Telefônica, Ângelo Villa, em referência à estratégia do segmento. Quer dizer, pessoal, mesmo assim, mesmo com a Oi no mercado, mesmo com a Vivo no mercado, eles não vão atingir tudo, vai faltar. De repente, até outras empresas virão também. Isso chama-se concorrência. Eu julgo isso muito saudável. A operadora vai contribuir com cerca de 1,6 milhão de casas passadas em FTTI operadas por ela e será ainda cliente âncora de uma nova empresa, afirmou a Telefônica Brasil. Vamos ver aqui, né? Isso aí foi noticiado pelo UOL, como eu disse ali em cima. Agora, Infomoney, um site que eu gosto muito também, né? Fundo canadense será sócio da Vivo na fibra ótica, repercussão do balanço da Varejo. Aqui ele fala sobre várias coisas, né? A Via Varejo, minério de ferro, Petrobras, parará, Telefônica Brasil, que é o que nos interessa nesse instante. A Telefônica Brasil anunciou nesta terça-feira um acordo, a mesma notícia, né, só que escrita de um modo diferente. Eu só gosto de ver, eu gosto de ver a mesma notícia em várias fontes, porque às vezes uma fonte fala uma coisa, a outra fonte não fala, a outra não fala, então a gente vai complementando, vai juntando as informações. Isso é um conselho que eu dou a vocês, uma orientação que eu dou a vocês. Nunca fiquem baseados em uma única fonte. Nunca. Seja qual for a informação, procure sempre outras fontes sobre a mesma informação para que você possa tirar as suas conclusões, tá? Aqui ele fala, o acordo inclui a espanhola telefônica, nós já falamos sobre isso, 50% para cada um, entendeu? O Brasil do tamanho de um continente, aquela coisa, ó, o Brasil do tamanho de um continente, nossos investimentos CAPEX não vão atingir tudo. Disse na semana passada a Reuters, diretor de operações da Telefônica. Então, galera, é isso aí, tá? Chegou o concorrente da Oi. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui, só para mostrar para vocês. Rapidinho aqui, né? Chegou o novo concorrente da Oi. Isso, como eu disse para vocês, eu considero saudável, entendeu? E eu acho que vai fazer muito bem ao mercado, que vai fazer muito bem a nossa querida Oi. O gráfico técnico da Oi agora está neutro, ok? Vamos ver aqui, ó, Oizinha batendo na casa de 1,78 nesse instante, né? Antes de eu abrir o full chart, o full aqui, deixa eu ir aqui para o technical dela. Está dando sell, strong sell, pessoal querendo vender, entendeu? Bom, tudo está dando sell, é o mercado que está nervoso, tá? O mercado vendendo, o mercado nervoso, o mercado desesperado com essa notícia. Eu, particularmente, estou na minha, estou tranquilo, entende? E vou aguardar os acontecimentos, não vou meter os pés pelas mãos. Isso eu, Adilson, entendeu? Não vou meter os pés. Tem uns sinais aqui, ó. Tem uns sinais aqui interessantes. Depois eu vou deixar esse site aí com vocês também, para que vocês possam, o IBR3, fugiu o gráfico ali, para que vocês possam depois olhar com calma. Entendeu? Vamos só visualizar aqui, rapidinho, né? É 1,78 que eu falei, só confirmar, tá? É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, tá? 1,79, tá bom? 1,79, está aqui o gráfico do nosso Oi, mas a gente sabe que o mercado, que a bolsa está caindo, que a bolsa está despencando, né?
Estamos passando aí por um momento bastante complicado, bastante difícil do governo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, galera? E é isso aí. Se você achou o vídeo interessante, se você achou o conteúdo interessante, não deixe de dar o seu joinha no vídeo para que o YouTube possa reconhecê-lo e jogar o vídeo para cima e fazer a assinatura do canal, caso você não seja assinante, galera. Esse foi o canal do Prof, o canal sobre criptomoedas e o canal sobre stock markets aqui no YouTube. Repara vocês, assinantes do canal, que gostam muito de Oi, que gostam muito de ações e tal, tenho falado muito sobre criptomoeda, ok? Criptomoeda é o grande lance do momento, é o grande lance do ano de 2021. Esse ano vai explodir as criptos, já estão explodindo, os governos estão se mexendo, tá? O mercado europeu, a zona do euro, o pessoal já está começando a criar regulamentações para a criptomoeda. Os Estados Unidos ontem tomou posse o novo CEO, o novo presidente do SEC, que é o Security Exchange Commission. Ele também já vai querer criar novas regras, eles estão querendo criar essas regras de modo bastante acelerado, porque a coisa está explodindo e esse ano vai explodir. Então, um mercado que a gente não pode ficar para trás é o mercado de cripto. É era digital, gente. É era digital. Entendeu? É era digital. É isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês. Deixa aí nos comentários se você ainda está comprado em Oi, se você vai continuar comprado em Oi, ok? Ou se você pretende comprar alguma outra ação, deixa a indicação aí. Vamos conversar a respeito, vamos trocar ideia sobre isso. Galera, tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Esse foi o canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas e stock markets aqui no YouTube.